Graça e paz da parte do Eterno para você e todos os seus. É uma satisfação podermos continuar estudando com você a Palavra de Deus. Continue conosco porque vamos dar sequência ao nosso estudo. Mas antes, se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho e também dê o seu like, o seu joinha. Faça o YouTube reconhecer este canal que deve ser publicado por conta do conteúdo que tem, que é de altíssima qualidade. Então vale a pena. Seja mais um integrante, tá bom? Vamos então ao nosso estudo de hoje. Estamos de volta com mais um estudo, Primeiros Escritos à Luz da Bíblia. Quando a gente fala assim, à luz da Bíblia, já estamos deixando claro que a Bíblia é a luz, tem sua clareza. Estaremos lendo aqui um verso, e esse verso aqui tenho certeza que todos conhecem. O primeiro deles está no livro do profeta Daniel, capítulo 8. Estaremos lendo os versos 13 e 14. Assunto já explicado, já bem claro na mente, mas vale a pena porque esse assunto é profundo e é muito óbvio. Eu confesso que, depois eu explico a vocês algo, mas confesso que antes das descobertas, eu não demonstrei qualquer interesse para aprender o santuário porque eu achava confuso demais. Agora já não vejo mais assim, né? Agora eu consigo ver o que a Bíblia diz a respeito e consigo ver de fato a confusão que fica os que não avaliam um claro assim diz o Senhor. Bom, vamos ler então Daniel 8, versos 13 e 14, diz assim: Então vi um santo que falava a outro santo. Até quando durará a visão, a transgressão assoladora, a cessação do sacrifício contínuo, até quando? E o santuário será pisado. Olha só as perguntas, ou as perguntas são essas. Verso 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu vejo assim, de modo assombroso, amados, a maneira como o Adventismo interpreta este verso. Estamos sendo convidados mais uma vez a dar uma olhada nesse detalhe, agora de forma precisa. Este capítulo está lá no livro, é o capítulo 59. Quero dizer para os irmãos que eu pulei alguns capítulos, porque é o seguinte, o capítulo 57, ela tem aqui supostamente uma visão. E aí eu fui analisar bem o que é essa visão que ela tem. Na verdade é a visão de entendimento. Porque na verdade a questão no Adventismo é assim, quando se dá um acontecimento, logo aparece o profeta para enxergar qual o motivo daquilo ali. 58 a mesma coisa, então eu pulei para o 59 e vamos então estudar o assunto, provavelmente um assunto meio longo, mas espero poder terminar dentro da brevidade do tempo. Olha que interessante, aqui ela começa falando assim, ó, foi-me mostrado o desapontamento do povo de Deus. E aí aqui se explica, né, que tipo de desapontamento que foi. O povo de Deus, ela está fazendo menção àqueles que ouviram a mensagem pregada por Guilherme Miller e que, mais uma vez, tinham sido desapontados. Porque Jesus não veio, é claro. Mas aí, ela diz aqui que o anjo disse. Interessante que o anjo falava facilmente com Ellen G. White, hein? Nunca vi um anjo para falar tanto com uma pessoa. Gente, na Bíblia, eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Fui juntamente com alguns amados irmãos aqui pesquisando e temos também um documento histórico que confirma isso. Os profetas do Antigo Testamento, os patriarcas do Antigo Testamento, Cristo, os apóstolos e mesmo os profetas do Novo Testamento, inclusive João, que foi apóstolo e ao mesmo tempo profeta por causa do Apocalipse, nenhum deles tiveram tanta
tanta visão como Ellen White tem. Nunca vi igual. E quando a gente fala em visão, inclui a questão do santuário. Por que eu falo questão do santuário? Porque o santuário dela não é o santuário da Bíblia. Ela cita o santuário entendido nas entrelinhas dos estudos proféticos do Guilherme Miller, ok? E ela diz aqui, ó, na sequência, que o anjo disse o seguinte, ó, disse o anjo, falhou a palavra de Deus? Deixou ele de cumprir suas promessas? Não, absolutamente. Mas o problema não está com relação ao que diz a palavra de Deus. Mas sabe o que é? Uma nova maneira. Aí ela então, agora, nesse trecho aqui, ela usa a visão do Irã Edson e diz que Jesus, na verdade, fechou a porta do lugar santo e abriu a porta para o lugar santíssimo. E o negócio é totalmente equivocado, amados. Essa questão toda aqui que ela fala é bem equivocada, porque veja só, se Jesus fechou o lugar santo, entenda bem, se Jesus fechou o lugar santo e abriu o Santíssimo, como está sendo dito aqui, eu pergunto, por onde que eu vou passar? Para chegar no Santíssimo, tem que passar pelo pátio, tem que passar pelo lugar santo para poder chegar ao Santíssimo. Então, como que eu vou chegar lá? Numa visão, a gente viu Ellen G. White passou pelo pátio, pelo lugar santo e entrou no Santíssimo. Agora, aqui diz que pela fé a gente chega no Santíssimo, mas espera aí, como? Assim, eu me pergunto com relação ao ensino de Ellen G. White, porque quando você vai para o ensino da Bíblia, a Bíblia diz isso mesmo, e é nisso que eu creio. Pela fé, nós agora temos acesso direto ao Santíssimo, que no caso é Deus, conforme Apocalipse declara, o santuário é o Senhor. Pronto, fechou. Mas vamos ver se a gente consegue entender alguma coisa, porque Ellen G. White continua confundindo. Ainda bem que a Bíblia não confunde. Então tá aí, amados. Eu fiz questão de trazer esse tema porque eu sabia que é exatamente isso. Por isso que eu achava confuso esse tema. Olha só o que ela está dizendo aqui. Vamos aos primeiros pontos. Seguindo nos passos da interpretação. Ela diz aqui, o que falhou foi a expectativa do homem e não a promessa de Deus. Então, observe, o tempo todo, nos capítulos anteriores que nós vimos, nas mensagens do primeiro e do segundo anjo, o tempo todo ela fala aqui que Deus estava no comando, que a obra era de Deus, entendeu? A obra era de Deus. A mensagem que Miller anunciava era a mensagem do céu. A questão do santuário era tudo verdade. Só que agora, depois que foi todo mundo desapontado, agora ela tira uma onda e diz, foi a expectativa do homem, não foi a promessa de Deus. O que Deus falou, tudo foi cumprido. O que foi cumprido, segundo ela? Nós lemos mais cedo, Daniel 8,14, que esse único verso aqui, os adventistas isolaram perfeitamente do contexto do livro de Daniel, através dos famosos estudos milleritas e depois, seguindo adiante, nos próprios estudos da pré-organização adventista. O verso 14 diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Os adventistas assassinaram a gramática e pegaram apenas a última frase, será purificado. E assim eles dizem, tá vendo que é depois? Mas volta para o começo do versículo, lá está escrito, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu desconfiei muito disso, porque o texto fala claramente até. Até quer dizer antes. Ou seja, o tempo esperado era até. Não era necessário chegar ao final dos 2.300 dias. Podia chegar e podia não chegar. Podia se cumprir bem antes. Mas, infelizmente, os erros de doutrina levam ao grande erro do pai da mentira. Olha só agora. Aí ela continuou dizendo, aqui no trecho, que o povo de Deus já teve uma nova esperança. E ela complementou, Jesus não veio para a terra como o homem previa, mas ele foi para o céu. Ele da nuvem, ele foi levado para o céu. E aqui ela completou dizendo o seguinte, que foi mostrado a ela que teve lugar no céu. Então, nesse caso, a visão que deveria ser a visão do Irã Edson,
na qual diz que Jesus passa do santo para o santíssimo, a gente vê uma complicação. Nesse caso, então, foi dela a visão. Tipo assim, o Irã Edson, ele teve uma dedução e ela uma visão. Qual é a diferença dos dois casos? É que lá no texto do Irã Edson, não fala diretamente assim que foi uma visão. Quando a gente fala visão no entendimento, tá? É bom deixar aqui já bem claro. Quando eu falo visão do Irã Edson, estou falando da visão de entendimento. Mas quando a gente lê aqui, ela diz claramente que isso foi mostrado a ela, que Jesus passou do santo para o santíssimo. E o texto ainda diz aqui, nas partes anteriores, aqui diz que o povo entrou com Jesus no santíssimo. E agora lá chega a fé de Israel. Ela tinha dito isso lá na página 42, 43 desse livro aqui mesmo. E aqui ela confirma o assunto. Então, gente, o Israel de Deus aqui são aqueles poucos que concordaram em continuar estudando mediante a visão do milharal do Irã Edson, mas ela mesma aqui confirma que também foi mostrado a ela. E isso aqui está, esse detalhe aqui, é o mesmo, quase, com outros detalhes lá, que aparece na página 32. 32 é a página. Eu só observo, né? Eu analiso tudo isso aqui e só observo, mas na Bíblia não tem. Não há nada disso no Sola Escritura do então reformador Martim Lutero. Não tem. Ele mostrou aqui pra gente, o Martim Lutero, né, que nas Escrituras não existe doutrinas que foi mostradas a alguém, mas as doutrinas já reveladas àqueles por quem Deus falou. A estes, sim. Sendo assim, não existe novidade, não tem indulgências, não tem falsa profecia, nada que nos engane. Leia a Bíblia e seja feliz. Olha só, aqui novamente ela está agora determinando os acontecimentos. Na hora que Jesus fechou o lugar, a porta do lugar santo, se você entendeu a mensagem que ela está falando aqui, ela diz aqui que Jesus fechou a porta do lugar santo. Quando isso aconteceu, deixou em densas trevas quem? Aqueles a quem a mensagem foi dirigida, mas eles rejeitaram. Então aqueles que rejeitaram aquela mensagem foram deixados em densas trevas. Então, nesse caso aqui, é bom que a gente dê uma explicação. No livreto, Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, fala que a porta da graça havia sido fechada para os ímpios. Então, o que os adventistas fizeram? Eles trocaram somente a palavra graça por lugar santo, porque no lugar santo é onde é feita a expiação por aquele que aceitou ser perdoado. Então, segundo a teoria teológica profética de Ellen G. White, esses aqui que ouviram as mensagens supostamente da vinda de Cristo, que ela mesma viu que as mensagens não foram cumpridas, não é? Mas ela diz aqui que eles, os que ouviram, mas não aceitaram, foram rejeitados. Aí foi assim, é esse o sentido de dizer que a porta da graça fechou para aqueles e que eles creram assim. Aí os adventistas que continuam querendo que as pessoas recebam a mensagem adventista e insistem desde a época de Ellen G. White que a porta da graça continua aberta. E eu concordo, só que tem um problema. A porta da graça é aberta, nesse caso aqui, para os adventistas, não para os outros. Todos que rejeitaram a mensagem naquele tempo. Quem rejeita a mensagem hoje, a mensagem adventista, não a Bíblia, tá? Quem rejeita a mensagem adventista hoje, tem para eles a porta da graça fechada. Você está entendendo? Você pode imaginar quão grave é a situação? Sim, é grave, muito grave, porque os coitados que rejeitaram a mensagem por não entender o verdadeiro sentido da própria mensagem, que os que a proclamavam não sabiam explicar, agora são culpados de perderem a porta da graça porque rejeitaram o anúncio da mensagem. Até parece que o anúncio é mais importante do que a compreensão delas. É isso, né? Então vamos adiante. Então, amados, aqui tem o seguinte, ela continua explicando aqui que Jesus saía do lugar santo, que isso a gente também já viu lá no livreto Uma Palavra ao Pequeno Rebanho. Então ela disse aqui que Jesus saía do lugar santo e passou para
o segundo véu, ok? Fique bem claro aqui essa questão. Jesus saía do lugar santo e passou para o segundo véu. O segundo véu, no caso, é quando ele entra do outro lado já, que é o Santíssimo. Agora vamos ver o que está escrito aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 6 e o verso 20. Vou citar os textos primeiro, que eu só vou resumir aqui, tá? Capítulo 6, verso 20, capítulo 8, versos 1 e 2, capítulo 9, versos 11 e 12 e verso 24. Todos esses versos nos lembram que o Filho do Altíssimo entrou no Santíssimo uma vez por todas. Sim, é isso que você ouviu, uma vez por todas. Isso significa que quando ele subiu ao céu, Atos 1, versos 9 a 11, Lucas 24, 50 a 52, mostra claramente que ele já subiu diretamente para o Santíssimo. Mas aqui, nesse caso, Ellen G. White, está dizendo que quando Jesus passou para o segundo véu, em 1844, ela diz que isso foi mostrado a ela, e ela diz aqui, como ela disse lá na página 32, e eu entrei. Também ela disse em outro capítulo, ela entrou no segundo véu, ela entrou no Santíssimo, tá tudo claro aqui, não vou repetir isso, para deixar claro para você que é só isso que ela defende no contexto geral. Agora, quem mais entrou no Santíssimo? Uma pergunta que eu vou deixar aqui para vocês comentarem e responderem. Mostre-me na Bíblia. Deixa eu ver aqui, teve um profeta bíblico que entrou no santuário de Deus, mas o santuário que ele entrou em visão apontava para o típico, porque no céu não precisa disso. Olha só, o texto lá em Apocalipse 11, os versos 1 e 2. Foi João. João entrou no santuário, mas foi no santuário terrestre. Sendo que Ellen G. White, aqui, ela se apresenta como tendo maior privilégio que o de João. Ela entrou no Santíssimo do santuário celestial. Lamentável. E ela diz aqui que Jesus agora havia de fazer por esse povo que havia sido desapontado uma obra de expiação no céu. Então, preste atenção, a obra da expiação que Jesus começou a fazer em 1844, segundo as crenças do Adventismo, certo? Essa foi a expiação que ele começou a fazer. Quer dizer o seguinte, que no Calvário a expiação ainda não havia sido concluída. Esta é a ideia desta doutrina que estamos lendo aqui. Mas a Bíblia deixa claro que a expiação foi completa no Calvário. Eu vou ler aqui pelo menos 2 textos que provam isso. 2. O primeiro deles está aqui no Evangelho narrado por João, no capítulo 19 e o verso 30. Lá diz o seguinte, acompanhe comigo agora. Vendo Jesus que tudo já se cumpria na Escritura, vou repetir, vendo que Jesus havia cumprido a Escritura, disse, tenho sede. É porque essa Bíblia que eu estou lendo aqui, foi essa versão aqui que eu estou citando, né? É a versão de uma versão da King James. E por hora eu não estou lembrado se é atualizada ou se é a versão mais antiga, mas é uma delas que está assim, tá? O que a outra versão que eu tenho aqui é a versão atualizada de Almeida e corrigida. Também diz assim, vendo Jesus que tudo já havia acontecido para se cumprir a Escritura. Aí diz assim, disse, está consumado. Consumado aqui é acabou, terminou. A palavra aplicada para isso aqui é tetelestai. Acabou, chegou o final, terminou, a obra foi toda concluída. A salvação do pecador já lhe é disponível. Amados, mas isso é o que está na Bíblia. Que se você for salvo pela graça adventista, infelizmente você nunca o será, ok? É sério isso. Curioso é que aqui dentro desse texto, novamente Ellen G. White pega todos os detalhes que estão, sabe aonde?
mas ela não diz que estão lá. Lá em Êxodo, você pode ler nos capítulos 28 até o capítulo 31, verso 11. Tem um pouco de tudo lá. E você pode complementar a leitura a partir do capítulo 35 de Êxodo, verso 4 até o final do capítulo 40. Ali está toda a explicação. E aqui tem essas informações, como que era o peitoral, como que era isso, como que era aquilo, como que era não sei o que, enfim. Meus amados, é brincadeira. Que o Altíssimo seja glorificado, né? E que nós possamos ter em mente algumas coisas, né? Mas nós vamos continuar, ainda tem mais um pouquinho aqui. Bom, aí aqui ela faz um apanhado no restante do capítulo da história. Aí aqui ela já explica, ó, que era o sacerdote que fazia tal, a expiação, o sacrifício, todo aquele detalhe que a gente já conhece, está na Bíblia. É só que quando chega lá na frente, ela diz assim: Jesus, o sangue de Jesus foi derramado, e o qual foi oferecido por ele mesmo. No caso, o próprio Jesus ofereceu seu sangue que já foi derramado no Calvário. Ela citou o texto está consumado de João 19:30, mas não estava não, consumado ainda não, porque tinha que fazer uma expiação final. Ela diz aqui na sequência, Jesus então com esse sangue, ele entrou no fim dos 2.300 dias, que segundo a crença se dá em 1844. Para quê? Para que o Senhor Jesus pudesse, nesse caso aí, fazer uma expiação final pelo povo. Amados, não já estava consumado? Não foi? Então, que consumação é essa? Se está tudo com... E quando a expressão aqui falada já está consumado, não foi nem explicada, porque não bate com a crença defendida aqui nesta doutrina. Meus amados, então o caso é mais grave que a gente imagina. Você pode imaginar o que é isso? Como é grave nós defendermos a teoria da conspiração? Sim, amados, teoria da conspiração, que é a ideia de dizer que Jesus agora fazia uma expiação final. Isso é conspiração, isso é conspirar contra a salvação. É grave isso. Eu quero, antes de encerrar, comentar com vocês que ela viu o altar, né? No santuário celestial tinha a mesa com 12 pães, tinha lá a pia, tem até uma pia, né? Ou eu estou errado aqui? Porque tinha isso no santuário terrestre. Pelo que eu estou vendo aqui, ela está vendo as coisas do santuário terrestre, porém, ela viu no céu. Depois Jesus entra lá no segundo véu, aí ela comenta que ela entrou, depois ela comenta que viu também, ou seja, o santuário dela aqui é todo confuso, você não entende nada. O santuário que ela apresenta aqui é todo confuso, é todo misturado aí com as ideias do estudo millerita. Eu quero encerrar esse estudo lembrando a você alguns textos da Bíblia, então, que fala sobre o santuário. Bom, eu vou repetir para você, só onde está o texto. Você começa lendo Êxodo, capítulo 25, verso 8, até o capítulo 31, verso 11. Depois que você terminar de ler essa parte que eu falei, eu vou repetir, Êxodo 25, verso 8, até 31, verso 11, você então vai ler no capítulo 35, a partir do verso 4 agora, Êxodo 35, verso 4, até o fim do capítulo 40. Todo esse texto fala do santuário de Israel na terra que houve. Você também vai ler Levíticos, o livro de Levíticos todo, né? Você vai ler também, amados, no livro de Números, alguns trechos, e no livro de Deuteronômio, obviamente, o livro todo também fala sobre o assunto com um resumo de algumas informações. Depois disso, você vai ler também a construção do santuário lá por Salomão, que deixou de ser tenda e passou a ser agora um templo machetado. Depois disso, você vai ler o texto lá em Ageu, estou dando aqui um resumo, né? Ageu, capítulo 2, verso 8 e 9, diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, e isso se cumpre quando Jesus vem à terra.
Mas você vai ver, por exemplo, que apesar de Jesus cumprir fielmente aqui a obra do lugar santíssimo na terra, apesar disso, os adventistas ainda não entenderam nada. Por quê? Foram atrás de Miller, estão atrás de Ellen G. White, puseram a Bíblia apenas para amuleto. Eu uso o texto da Bíblia e interpreto com Ellen G. White. Aí foi o mal que está gerado desde o início do Adventismo até agora. Amados e amadas, preste atenção, porque o Adventismo do sétimo dia está fora do padrão do reino de Deus. É triste, mas é verdade. É bom que fique claro que eu vou encerrar lendo aqui Romanos 9 e o verso 26. A mensagem que foi dita a Israel aplica-se também aos adventistas. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Que nós não sejamos cúmplices desta conspirata. Quer saber mais sobre o assunto apresentado? Acompanhe o próximo vídeo. Será uma alegria poder ter a sua companhia mais uma vez, pois temos muito que tratar. Então, se você gostou, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe, divulgue, enfim, fique à vontade. Estamos esperando mais uma vez por você na próxima oportunidade. Um abraço. Até mais.